Gente, todo final de ano é a mesma coisa, né? Uma enxurrada de relatórios de tendências, previsões para todo lado, fica até difícil saber para onde olhar. Mas e se a gente pudesse, sei lá, resumir tudo isso? Pegar só o que realmente importa para 2025? Pois é exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Vamos destilar esse oceano de informações e apresentar o próximo ano em tópicos, direto ao ponto. Bom, e para organizar essa nossa conversa, a gente vai seguir esse roteiro aqui. Primeiro, uma visão geral do ano em tópicos. Depois, a gente mergulha na ascensão da IA, dá uma olhada na previsão cultural, confere a trilha sonora de 2025 e, para fechar, a gente amarra tudo numa grande conclusão. Bora lá? Vamos começar então com um panorama geral. A ideia aqui é dar uma introdução aos grandes temas que vão definir o nosso mundo no próximo ano. É exatamente o que eu falei no comecinho. Todo ano a gente é bombardeado por previsões, né? A nossa missão aqui é justamente essa: pegar essa montão de informação e transformar em tópicos, pontos essenciais. É um verdadeiro filtro para a gente focar no que de fato vai fazer a diferença. Ok, então vamos para o nosso primeiro grande tópico. E não tinha como ser outro, né? A inteligência artificial. Vamos entender como a IA não só continua, mas acelera essa remodelação da nossa sociedade. Olha só que interessante esses pontos. A gente está falando de uma democratização real das ferramentas de IA. Sabe o que isso significa? Que a IA está deixando de ser coisa só de gigante da tecnologia. Ela está chegando para o pequeno e médio negócio. Sabe? No marketing, no design, a IA generativa está expandindo para todo lado. E claro, isso impacta o trabalho com mais automação e traz avanços gigantescos em áreas como saúde e biotecnologia. Até a nossa conversa com as máquinas vai ficar muito mais sofisticada. A IA está se tornando parte do nosso dia a dia de verdade. E só para todo mundo ficar na mesma página, quando a gente fala de IA generativa, do que estamos falando exatamente? Pensa assim, é uma inteligência artificial que não só analisa dados, ela cria coisas novas. Um texto, uma imagem, uma linha de código, tudo do zero. É como se fosse um parceiro criativo, um cérebro digital que pode gerar conteúdo original. É por isso que ela está causando tanto impacto. E isso não é papo de futuro não, já está acontecendo. Pensa nas redes sociais. A era de postar 1000 vezes por dia para ter alcance parece que está acabando. Agora, a qualidade importa mais que a quantidade. E a IA é a peça-chave nisso tudo, ajudando a personalizar o que a gente vê e até a transformar o Instagram e o TikTok em ferramentas de busca. O algoritmo te conhece tão bem que entrega o que você quer antes mesmo de você pedir. Assustador e fascinante, né? Bom, a tecnologia está voando, isso é fato. Mas e a gente? Como é que a cultura, o nosso comportamento responde a tudo isso? É o que a gente vai ver agora na nossa previsão cultural. E a primeira grande tendência cultural é uma que, olha, pode soar estranha à primeira vista. A preguiça terapêutica. Você ouviu direito. Preguiça. No mundo que não para de falar em produtividade e em hustle, a ideia de abraçar a preguiça como algo terapêutico é um contraponto direto à cultura do burnout, do esgotamento. Mas calma. Não é sobre ficar o dia inteiro no sofá sem fazer nada, não. A palavra-chave aqui é intencional. É a ideia de escolher descansar, de usar o descanso de forma ativa, sabe? Como um antídoto mesmo para essa ansiedade do dia a dia e para o burnout que está pegando todo mundo. É uma forma de autocuidado. E essa busca por bem-estar aparece em outras tendências também. Por exemplo, os pijamas diurnos, que é essa moda de usar roupas super confortáveis que servem tanto para ficar em casa quanto para sair, ou a aventura suave, que são atividades mais tranquilas ao ar livre, tipo uma caminhada, observar pássaros, nada radical. Até essa onda de comida falsa, que são objetos de decoração com formato de comida, tem um ar lúdico, de conforto. E a cor do ano, Future Dusk, um tom mais sóbrio, misterioso, tudo aponta por uma busca por aconchego, por simplicidade, quase um refúgio do caos do mundo. Mudando um pouco de assunto, mas ainda na cultura, o que a gente vai ler em 2025? Bom, um dos livros mais esperados é De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. É um livro que promete ser um soco no estômago, no bom sentido. Ele vai fundo nas questões raciais e familiares dentro das universidades brasileiras pela visão de um estudante cotista. Com certeza, uma leitura fundamental para a gente entender o Brasil de hoje. O outro que está dando o que falar é James, do Percival Everett. Esse livro ganhou o National Book Award, que é um prêmio super importante lá nos Estados Unidos. A sacada dele é genial. Ele reconta um clássico da literatura americana, As Aventuras de Huckleberry Finn, mas sob um ponto de vista completamente diferente. É daquelas obras que fazem a gente repensar uma história que todo mundo achava que já conhecia. E para quem curte tecnologia, tem a autobiografia do Bill Gates, Código Fonte.
A promessa é de um mergulho na vida de uma das figuras mais influentes do nosso tempo, mostrando não só o lado empresarial, mas também as paixões e o que motivou ele desde pequeno. Então, para resumir a parte dos livros, a lista tá pesada, hein? Tem Jefferson Tenório, a incrível Chimamanda Ngozi Adichie, Percival Everett, Bill Gates e até Chico Buarque com um livro novo. Olha, de ficção a não ficção, tem muita coisa boa vindo aí. Já dá para começar a montar a lista de desejos para 2025. Agora, falando de cinema, tem um caso bem curioso que vale a pena a gente olhar. O filme do The Weeknd. A história é sobre um astro da música que entra numa crise existencial. Mas o ponto aqui é a recepção. A crítica, em geral, não gostou, chamou de um projeto de vaidade, egocêntrico, e nas bilheterias também não foi bem. Isso levanta uma questão interessante. O que acontece quando a ambição artística de alguém não se conecta com o público ou com a crítica? Saindo do cinema e indo para a música, qual vai ser a trilha sonora de 2025? Vamos dar uma olhada no que os críticos já estão de olho. E o ano promete, viu? A gente tem a volta da Lady Gaga às raízes pop com Mayhem, que parece que vai ter uma pegada de rock industrial e glam. Do outro lado, Bon Iver com um álbum que dizem ser surpreendentemente otimista, mais leve. Tom Diadebimp, o vocalista do TV on the Radio, vem com um projeto solo que parece ser bem intenso. E o Japanese Breakfast, que continua evoluindo o som, agora com uma vibe meio conto de fadas, meio romance gótico. Ou seja, vai ter música para todos os gostos e humores. Ok, a gente passou por tecnologia, por cultura, por música. Agora é hora de dar um passo para trás e tentar conectar tudo isso. Qual é a história que esses pontos todos contam juntos? É a pergunta de $1 milhão, né? No fim das contas, qual é a grande narrativa de 2025? O que une a IA e a preguiça terapêutica? E a resposta parece estar exatamente numa tensão. Pensa num cabo de guerra. De um lado, a gente tem a tecnologia, uma IA super avançada, cada vez mais presente. E do outro lado, puxando com a mesma força, tem um desejo muito humano por autenticidade, por descanso, por experiências reais, analógicas. Esse conflito, essa convivência que parece ser o grande tema do ano. Então, para a gente fechar, os tópicos finais de 2025 seriam esses. Primeiro, IA em todo lugar. Ela se tornou uma ferramenta para o dia a dia. Segundo, a cultura do conforto. Uma busca coletiva por descanso, bem-estar, nostalgia. E terceiro, o mais importante, a soma do analógico com a IA. A grande tensão do ano é justamente essa. Como a gente vai fazer conviver o avanço tecnológico absurdo com essa nossa necessidade de coisas humanas de verdade? E isso nos deixa com uma pergunta para 2025. Conforme a gente abraça o algoritmo com uma mão e tenta lidar com as nossas ansiedades com a outra, será que a gente vai achar um equilíbrio? Ou será que esses dois lados vão nos puxar para direções opostas, nos afastando ainda mais? É uma boa pergunta para começar o ano, né? A resposta, bom, a gente vai descobrir junto.